você não haverá de ser feliz. Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois é um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois é um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e Dançar, dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. melhor viver, meu bem, Pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar. dançar na chuva quando a chuva vem. Boa noite! Como é que estão todos? Muita alegria em poder estar aqui com vocês mais essa noite, para a gente poder conversar um pouquinho, para a gente poder fazer o nosso planejamento do nosso começo, nosso recomeço, né? A gente está ainda no comecinho do ano, né? Estamos na metade, já quase no finalzinho de janeiro, mas ainda dá para a gente começar a fazer o nosso planejamento do ano aí, para que a gente seja feliz, que eu acho que é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer ser feliz, é o que todos nós desejamos para este ano e para a vida toda, é o que a gente deseja, ser feliz, né? Então a felicidade é um estado de espírito, né? Então, para a gente recomeçar, para a gente poder ter um ano legal, a gente precisa fazer algumas coisinhas, né? A primeira delas é ter um planejamento, né? A gente precisa planejar. Aliás, tudo que a gente vai fazer na vida precisa ter um planejamento, né? Mesmo que seja um dia só, um mês, a gente precisa de um planejamento. Esse planejamento, ele é constituído de primeira coisa, de sonhos, né? Todo mundo sonha, né, com alguma coisa. Então, todos nós temos sonhos na vida da gente. Então, tem gente, inclusive, no final do ano, faz o quadro dos sonhos. Eu fiz o meu, que tá aqui atrás, ó, dá pra ver daí na tela, né? Então, a gente faz um quadro dos sonhos. Então, nesse quadro dos sonhos, a gente coloca o quê? Tudo que a gente imagina que a gente quer na vida da gente, né? Então a gente coloca lá a felicidade da família, a gente coloca lá que quer comprar um carro zero, a gente coloca lá que quer uma casa na praia, e aí vai os sonhos que a gente tem. São muitos sonhos, né, que a gente normalmente tem. Só que esses sonhos, eles, na verdade, a gente precisa transformá-los em objetivos.
né? Objetivos. O que é objetivo? Objetivo é quando a gente coloca um plano de ação. Então, eu tenho que colocar um plano de ação para que esse sonho se torne um objetivo. Um objetivo sem plano, ele continua sendo sonho, né? Então, para que esses objetivos possam ser realizados, a gente precisa colocar um plano de ação. E melhor ainda, a gente precisa transformar esses objetivos em pequenas metas. Porque um objetivo, às vezes, é muito grande para a gente conseguir. Então, se você transforma esse objetivo em uma forma quantificada, ou seja, em pequenas metas, às vezes fica mais fácil. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Quando a gente quer emagrecer, né? Então a pessoa, eu quero esse ano de 2021, eu vou emagrecer. Estou muito acima do peso, estou ficando doente, quero emagrecer. Aí ela coloca o objetivo de emagrecer 20 quilos. Bom, mas 20 quilos, gente, pense em 20 quilos, é muita coisa, né? Então, em vez de falar em 20 quilos, transforma esse objetivo em metas pequenas. Então eu vou fazer assim, eu vou começar emagrecendo 1 quilo. Nessa semana aqui, vou emagrecer 800 gramas que seja, meio quilo, né? Então, você tirou aquele grande e passou por um pequenininho, é mais fácil de você chegar nele, né? Só que para essas metas, para esses objetivos, a gente precisa ter esse plano de ação. Ou seja, por que eu preciso emagrecer? São 4 perguntinhas básicas que a gente se faz. Primeiro, por que eu quero esse objetivo? Por que eu tenho esse objetivo? Por que eu tenho essa meta? Primeiro, por quê? Por quê? Então, por que eu quero emagrecer? Porque eu preciso ser mais saudável, tô mal, tô com colesterol alto, tô precisando emagrecer, eu quero ficar mais bonito. Sei lá você tem o teu porquê, né? Pra quê? Pra que eu vou emagrecer? Pra quê? Porque eu quero ser mais feliz. Eu acho que eu vou ser mais feliz quando eu estiver mais magra. Quando? Para quando eu quero essa meta, esse objetivo? Então, aí vai das suas metas. Em uma semana ou em um ano eu quero emagrecer os 20 quilos. Né? É o quando. E o como? O que eu vou fazer para conseguir emagrecer esses 1 quilo, esses 20 quilos? Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar minha vida, eu vou me alimentar mais saudavelmente, eu vou praticar mais atividade física, eu vou procurar um nutricionista para me ajudar, um endocrinologista. Então, aí vai da pessoa. A pessoa vai criar a sua metodologia, o seu como é que eu vou chegar nesse... Então, para cada objetivo que você tiver, você vai fazer esse plano de ação. Você fazendo essas 3 perguntas, essas 4 perguntas. Por quê, para quê, quando e como. Então, por exemplo, eu quero viajar. Minha meta aqui esse ano é no final do ano eu quero ir para a Itália, quero ir para a Europa, né? Quero tomar vinho do Porto no Porto, né? Então eu tenho esse objetivo, no final do ano eu quero fazer essa viagem, tá? Por que eu quero fazer essa viagem? Porque eu tenho vontade de conhecer a Europa, é um lugar que eu gosto, que eu quero conhecer minhas origens, né? Para quê? Porque para poder me sentir melhor, para poder ver onde os meus antepassados viveram, nasceram, né? Quando eu quero fazer isso? No final do ano. Minha meta é lá em novembro, dezembro. E como eu vou fazer isso? Vou ter que trabalhar bastante, né? Trabalhar do meu salário, eu vou sempre separar um pouquinho desse dinheiro para guardar, porque esse dinheiro é a reserva para eu ir para a Europa, tá? Então, para cada objetivo que a gente tem que ter esse planejamento, certo? Então, essa é a primeira atitude, a primeira coisa que a gente precisa ter para poder começar um ano bom, para poder ter um ano novo, um recomeço de verdade. Mas a gente tem uma segunda coisa, é tomar vacina. Não é a vacina do Covid, não. Acho que o pessoal está pensando, eu postei um monte de coisa aí falando da vacina. Não é a vacina do Covid. Eu não sei fazer a vacina do Covid. A vacina que a gente vai tomar não precisa do governo, não precisa do presidente, não precisa do governador, não precisa de ninguém. A gente precisa só da gente mesmo. É uma vacina que é uma vacina emocional. É uma vacina que vai criar uma imunidade mental contra doenças mentais. É que nem a higiene. A gente fala para não pegar o Covid, precisa fazer o quê? Lavar bem as mãos, né? Passar álcool gel, usar máscara. E para higiene mental e emocional, o que a gente precisa fazer? Tá? Então a gente vai juntos agora, nós vamos produzir essa vacina emocional. Para essa vacina emocional é fácil, gente. Não precisa dos insumos lá da Índia, da China, não precisa nada disso.
tá? Não precisamos de governante nenhum se metendo o bico na nossa vida, né? A gente precisa só de 6 ingredientes. São 6 ingredientes principais. Então eu vou falar desses 6 ingredientes, tá bom? Primeiro ingrediente é esquecer o passado. Deixar o passado no passado. O que foi, foi. Foi como tinha que ser. Já foi. Você sabe que passado mal resolvido é uma âncora na vida da gente. A gente não consegue ir para frente quando a gente não esquece o passado. Esquecer o passado, na verdade, o que eu quero dizer é perdoar o passado da gente. Perdoar aquelas coisas que aconteceram e que pesam na tua vida. Deixa pra lá, perdoa. Perdoa, que a gente sabe que perdoar não é esquecer, né? Perdoar é simplesmente lembrar sem a dor, né? Lembrar, a gente vai lembrar das coisas, das pessoas, né? Então a gente tem que perdoar a si mesmo e aos outros, e o nosso passado, as coisas que aconteceram lá atrás, para a gente poder avançar para o futuro. Eu vou dar um exemplo aqui de um desenho animado que é muito legal e que ele nos ensina muito sobre isso. O que fazer para a gente poder flutuar, tá? É um filme, é um desenho chamado Up Altas Aventuras, é da Disney. Eu adoro esse desenho, eu já assisti ele umas 200 vezes e eu sempre que vejo eu tiro alguma coisa boa dele, né? Então é assim, eu não sei se vocês já viram o desenho ou não, então eu vou contar um pouquinho só do desenho para vocês, tá? Então o início do desenho é assim, é um menininho e uma menininha, é o Cal e a Ellie. Eles são 2 amiguinhos que se conhecem, pequenininhos, eles são escoteirinhos e tal, e eles brincam muito de ser aviador, ele gosta muito de balão, de aqueles balões de ar, e ela gosta de aventura, né? E eles se conhecem, ele é bem quietinho, bem caladinho, e ela não, ela é toda esperitada, toda brincalhona. E eles se conhecem, a amizade vai crescendo, e ela tem ali um livro de figuras dela, e ela, uma figura que ela tem é de um paraíso das cachoeiras, que fica na Venezuela. É um lugar que ela quer conhecer, é um sonho dela conhecer esse lugar. E ela mostra pro Cal ali aquele álbum dela de fotografias, de sonhos, né? E eles crescem, aí eles começam a namorar, aí eles se casam, né? E aí eles começam a ter outras coisas na vida deles, né? E aí eles começam a sonhar em ter filhos. Só que a Ellie tem um problema, ela perde o bebezinho dela e ela não pode mais ter filhos. Então ela fica tristinha, né? Porque ela não pode ter filhos, ela queria muito, mas o Cal lembra desse sonho que eles tinham de infância, o sonho de conhecer o paraíso das cachoeiras. E aí eles colocam uma fotografia no meio da sala, assim, e colocam um cofrinho, porque eles têm esse objetivo, então eles começam a planejar, né, esse objetivo. E aí eles começam a guardar o dinheirinho ali, eles colocam um cofrinho embaixo da imagem e vão colocando o dinheiro. Só que o tempo vai passando, né, e vão tendo os percalços da vida, né, então uma hora o carro quebra, outra hora eles têm que fazer uma reforma na casa, e a cada percalço no caminho, eles precisam quebrar o cofrinho e usar o dinheiro que era para a viagem das cachoeiras. E assim o tempo vai passando, e eles ficam velhinhos. Eles ficam bem velhinhos. Essa parte do filme é bem tristinha, eu até choro, eu até fico emocionada quando eu falo, porque é muito tristinha. E aí a Ellie, ela fica doentinha e ela acaba morrendo. Ela morre e o Cal fica sozinho, tadinho. Aí ele fica sozinho, mas ele mantém aquele sonho da Ellie de ir conhecer o paraíso das cachoeiras. Então ele mantém esse sonho dela, né? Que era dele também, né? Passou a ser o sonho dos dois. E ele fala que ele vai conhecer, ele coloca isso como objetivo. Nesse meio tempo, ele tá velhinho, né? E o lugar onde a casa deles foi construída, ele é requisitado para uma obra, porque eles estão fazendo uma construção e eles querem o local da casa deles para poder ampliar a obra. E aí eles vão lá e querem pagar para ele pelo terreno e querem que ele vá para um asilo. E ele fala que ele não vai para asilo nenhum, que ele não vai. E aí quando vem lá o pessoal do asilo para buscá-lo,
Como ele trabalhava com balões, aqueles balões de gás hélio, né, que sobe, claro, é desenho, né, gente? Ele amarrou todos os balões na casa dele e quando os enfermeiros vêm para buscá-lo, ele solta os balões e a casa dele começa a levantar voo. E ele vai embora, e aí ainda faz sinal lá para os enfermeiros e vai embora. O objetivo dele é chegar no paraíso das cachoeiras. Só que ele não contava com um incidente, um escoteirinho, que é o engraçado do filme, né? O escoteirinho muito engraçado, ele vem e bate lá na porta e ele já tá voando, e aí ele entra e aí começa toda a aventura do filme, né? Então quando ele conhece o escoteirinho, ele começa a ver que a vida pode ter um outro sentido, né? Ele não precisa ficar triste a vida inteira porque ele perdeu a Ellie, né? Ela foi o passado, agora ele está indo para um outro rumo, né? Outras margens. Então ele vai e começa uma aventura com o escoteirinho, e ele vai e passa, e aí os balões vão furando, e ele vai voando, e ele até que ele chega, mas só que tem muitos percalços, acontece um acidente com o escoteirinho e uns animais que aparecem no filme e tal, e aí ele percebe que a vida dele não é só ficar lá no Paraíso das Cachoeiras, ele tem um outro objetivo agora, que é cuidar daquele menino e dos animaizinhos que ele conheceu nesse caminho. Então é outra vida que ele vai ter. Só que ele consegue chegar no Paraíso das Cachoeiras depois de muita luta, de muita guerra, muitos acidentes, né? E aí ele chega lá no Paraíso das Cachoeiras e ele percebe que ele precisa voar de novo para salvar o amiguinho dele, que é o novo objetivo de vida dele. Só que ele percebe que a casa está muito pesada, com muita coisa dentro, e os balões não estão conseguindo mais levantar voo com a casa. E o que ele faz? Para ele poder ir rumo ao novo futuro dele, ele começa a esvaziar a casa dele. Ele joga para fora a geladeira, o fogão, o sofá, e um monte de livro que ele tinha, a estante do gigante que ele tinha. Ele vai jogando tudo para fora. Quando ele consegue esvaziar a casa dele, ele consegue levantar voo e ir para o encontro do menininho, do escoteirinho. E aí ele consegue salvar o menino. Então é um objetivo novo que ele tem na vida dele. Ele deixou aquele passado, ele teve que descarregar tudo que estava incomodando, que estava dentro da casa dele, para poder ir para um caminho novo. É o que a gente tem que fazer, gente. Quantas coisas estão pesando dentro do nosso coração, da nossa casa, né? Dentro do nosso coração, da nossa mente. A gente precisa deixar essas coisas para trás. Vamos deixar tudo para trás. Ele deixou de amar a Ellie? Não. Só que a Ellie é passado. Ele vai lembrar dela com amor, mas não precisa mais sofrer pela perda dela. E a gente tem as perdas da gente, todos nós passamos por perdas. Então, quando a gente deixa as perdas lá no passado, o passado ficar no passado, aí a gente fica leve e consegue ir rumo ao futuro. Olha que coisa bonita. Não é bonito que a gente pode tirar desse desenho? É um desenho animado. Se vocês quiserem assistir, assistam. Vocês não vão se arrepender, é muito lindo, né? Então, perdoar não é esquecer, gente. É lembrar sem sofrimento. Você sabe que o passado, ele nem existe mais. O passado passou, ele só existe na nossa cabeça. E o que a gente lembra nem é coisa que aconteceu de verdade. A gente deixa muita coisa, fica a desejar, né? Então, pensem nisso, né? É o primeiro ingrediente que a gente precisa colocar na nossa vacina emocional para poder construir um futuro novo, né? É esquecer, perdoar o nosso passado, perdoar as coisas que foram, deixar o passado no passado, né? Então, isso é o primeiro ingrediente da nossa vacina, hein? Vamos ao segundo ingrediente agora. O segundo ingrediente é tomar uma atitude. Você não pode ficar parado pensando, Deus me ajude, Deus faz isso pra mim, minha Nossa Senhora, Jesus. Não, eles vão ajudar você, mas você tem que se mostrar disposto a essa mudança, a isso que você quer que aconteça na sua vida, né? Então, você tem que estar disposto eu tenho que sair da zona de conforto. Tá gostoso ali onde você tá, paradinho, esperando cair do céu, né? Mas não vai cair nada do céu não, meu filho. Eu sinto lhe informar, né? A gente só pode conseguir alguma coisa se a gente sair da zona de conforto e for pra frente. E aqui eu vou contar pra vocês, gosto de historinha, né? Eu vou contar pra vocês
dois acontecimentos do Evangelho. Uma é a história de Bartimeu. Eu acho que todo mundo conhece a história de Bartimeu. Ele era um cego, né, que ele vivia num lugar onde ficava, entre aspas, aí a escória da sociedade, né? Então ficavam os cegos, os leprosos, os aleijados. Era onde ficavam essas pessoas que tinham defeitos. E eles eram mendigos. Todos eles eram mendigos. Eles viviam de esmolas, né? Então, Bartimeu, ele estava ali junto com todos os outros cegos, com os aleijados e todos, e ele estava ali e soube que Jesus ia passar. Ele escutou lá o murmurinho falando que Jesus ia passar por ali. E ele, quando sabe que Jesus vai passar, ele fica inquieto. E ele percebe que Jesus está, porque ele escutou um murmurinho, ele escuta que Jesus está chegando. Quando ele percebe que Jesus está chegando, ele grita: Jesus, olha, eu tô aqui, Jesus, olha eu aqui. Aí todo mundo fala: fica quieto, para de gritar. Mas ele não para, ele grita: Jesus, olha, eu tô aqui, Jesus, eu tô aqui, Jesus. E Jesus olha para ele, procurando de onde está vindo essa pessoa que está falando, né? E Bartimeu percebe isso e ele larga a sua capa e vai ao encontro de Jesus. E agora deixa eu explicar o que é essa capa. Essa capa, nessa época, os mendigos usavam uma capa onde tinha um adesivo que era dado pelo governo, dizendo que aquela pessoa, era um rótulo, né? Essa pessoa vive de esmola. Então, para as pessoas ajudarem a dar esmola para essas pessoas, então elas usavam essa capa. Então, era uma capa que, na verdade, era uma zona de conforto para Bartimeu, né? Porque ele, usando aquela capa, era a forma que ele tinha de conseguir dinheiro para sobreviver, né? Então, quando ele percebe que Jesus o chama, ele tira essa capa, ou seja, ele saiu da zona de conforto. Ele saiu e tomou uma atitude, e foi ao encontro de Jesus. E aí quando ele chega em Jesus, Jesus diz assim para ele: a tua fé te curou. Né? Então olha só que bonito, né? Ele deixou ele deixa a zona de conforto para seguir rumo a Jesus. Né? E outro personagem também do Evangelho é o Zaqueu. O Zaqueu todo mundo conhece, ele é mais famoso, né? Vamos dizer assim. O Zaqueu era um cobrador de impostos, ele era muito baixinho, assim que nem eu, né? Muito baixinho. E ele, para poder ser visto por Jesus e para poder ver Jesus quando Jesus estava passando, ele sobe numa árvore bem alta. Então ele sobe na árvore, ele tomou uma atitude. Ele tomou atitude para ser visto. Ele subiu na árvore e foi lá para que Jesus o visse. E quando Jesus olha para cima, vê lá o coitado do Zaqueu em cima da árvore e fala: hoje à noite eu vou jantar na sua casa. Imagina a alegria de Zaqueu, né? E Zaqueu vai, arruma casa para encontrar Jesus. Zaqueu era um cobrador de impostos, né? Ele era rico, né? Mas ele quer mudar a vida dele também. Ele quer mudar, ele sabe que, porque naquela época os cobradores de impostos, eles roubavam mesmo as pessoas, né? Naquela época. Eles roubavam as pessoas, né? Então ele quer parar com isso. Então o que ele faz? Ele muda a atitude dele, ele devolve muito dinheiro para o povo e vai ao encontro de Jesus. Então você vê que os dois, tanto Bartimeu como o Zaqueu, eles tomaram uma atitude. Eles largaram o passado, saíram daquela zona de conforto e mudaram de vida seguindo a Jesus. Como é que você vai fazer para mudar de vida? Para ser mais feliz, para encontrar a felicidade? A gente precisa deixar o passado e ir em frente, tomar uma atitude. O que você vai fazer? É o como, né? Qual a ação que eu vou ter para poder chegar nos meus objetivos, tá? Esse é o segundo ingrediente, tá? Então, o primeiro ingrediente, perdoar o passado. Segundo ingrediente, tomar uma atitude. Terceiro ingrediente da nossa vacina emocional: não esperar que os outros façam por você. Para de adiar as coisas. Se você quer que alguma coisa aconteça na sua vida, começa hoje. Não deixa eu emagrecer, quer ser a segunda-feira eu começo o regime. Não, por que segunda-feira? O que segunda-feira tem a ver com isso? É hoje. Hoje é o melhor dia para você começar a fazer a sua mudança de vida, né? Não deixa as decisões serem adiadas e muito menos deixa as decisões nas mãos dos outros. Você não pode depender dos outros para tomar a sua atitude, né? A gente precisa ir atrás daquilo que a gente quer. E é agora. O futuro, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro.
O hoje é o principal dia da sua vida. Então é hoje que a gente precisa começar qualquer coisa que a gente quer fazer. Qualquer objetivo que a gente tenha, qualquer meta que a gente tenha, comece hoje a ir atrás dela, né? Vou contar outra história. É uma história que tem 4 personagens. Ó, 4 personagens. O primeiro personagem é o todo mundo. O segundo personagem é o alguém. O terceiro é o qualquer um. E o quarto personagem é o ninguém. Havia um trabalho importante a ser feito. E todo mundo tinha certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Você jogou uma coisa pro outro, jogou pro outro, jogou pro outro, ninguém fazendo. Quando a gente fica jogando muitas coisas na mão do outro, quando você fizer eu faço, quando acontecer isso eu vou fazer. Se começa a jogar muitas coisas para frente, você acaba não fazendo. Então a gente precisa estar atento e fazer o que a gente precisa fazer, ser proativo. Ser proativo, não espera que ninguém te mande, não, eu vou fazer agora, dá para fazer agora sozinha, não preciso de ninguém me ajudando, eu vou atrás e eu vou fazer. Isso é importante. Então é o terceiro ingrediente, não esperar que os outros façam por você e não adiar o que você pode fazer hoje, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, então a gente tem que fazer. Quarto ingrediente da nossa vacina emocional. Não sofrer por antecipação. Ficar ansioso. A ansiedade é algo que atrapalha a vida da gente. Eu sei que é difícil, eu também fico ansiosa. Até agora mesmo estava brincando aqui comigo, porque eu fico ansiosa para fazer a palestra, para saber se vai dar tudo certo, se vai ter gente assistindo a minha palestra, eu vou ficar falando sozinha, Então, a gente tem essa ansiedade, Mas a gente não pode ficar sofrendo por antecipação, a gente tem que confiar na gente e em Deus. Confie em você e confie em Deus. Para de ficar olhando no relógio o tempo todo. Se você está fazendo uma coisa agora, não fica olhando o relógio. Você está aqui assistindo minha palestra, não fica olhando, que hora essa mulher vai parar de falar que eu preciso ir lá fazer a janta. Que hora essa mulher vai parar de falar que eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não, se você está aqui assistindo a palestra, escuta o que eu estou falando. Alguma coisa vai ser boa para você. Pode não ser tudo, mas alguma coisa pode ser boa para você. Quando você estiver com a tua família, com teus filhos, você está brincando com o teu filho, não fica ali olhando no relógio, preciso fazer a janta, preciso preparar isso, preciso fazer aquilo. A gente precisa estar naquele momento fazendo aquilo que a gente está fazendo. Então você está conversando com o teu filho, conversa com o teu filho, deixa o celular de lado. Quantas vezes a gente está ali brincando com o filho, assistindo o filme e está lá, olhando no celular, vendo as mensagens, vendo as benditas das notificações, ou então jogando joguinho, Você tem que se entregar por inteiro ao momento que você está vivendo. Aquele momento não volta mais, Então, olha aquele momento, para de olhar no relógio, para de pensar no que você vai fazer daqui a meia hora. Você está vivendo aquilo? Vive aquilo. Você está falando com o seu filho, está brincando com o seu neto, Você está falando com o seu pai, está batendo papo com o seu pai, Utilize esse momento que ele não vai voltar mais, Então, isso é muito importante. Esse não sofrer por antecipação, confiar em você, confiar em Deus, não ficar ansioso pelo futuro. Vive o hoje. Hoje é o melhor dia da sua vida. Amanhã não existe, gente. Amanhã não existe ainda. Deixa para se preocupar com amanhã, quando amanhã for hoje. Deu para entender? Quando for hoje, você se preocupa. Hoje eu tenho que fazer isso, tá? Então, esse é o quarto ingrediente da nossa vacina emocional. Quinto ingrediente da nossa vacina emocional. Frente aos problemas, porque vai ter problema. A nossa vida não é um mar de rosa, gente. A gente sempre vai deparar com problemas. E o ano de 2021 não vai ser diferente. Vão surgir problemas. Só que não fique só centrado no problema. Foque na solução. Não vai dormir pensando, eu tenho esse problema, eu tenho esse problema, eu tenho esse problema. Não, você foca na solução. O que eu vou fazer para resolver esse problema?
Você entendeu que é um passo à frente que você está dando? Então é você focar na solução do problema, né? E sempre diga, faça assim, olha, não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao seu problema que você tem um grande Deus. E esse grande Deus está sempre ao nosso lado, nos ajudando a resolver os problemas. Não deixa tudo na mão dele, não. Faça a sua parte, né? Tome a sua atitude. Tira a capa, né? E vai em frente, tá? E o sexto ingrediente para a nossa vacina emocional é não se preocupar com a opinião dos outros. Você nasceu para ser feliz e não para agradar todo mundo. Quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Então, não se preocupe com a opinião dos outros. Quando eu estava montando essa palestra, se eu começasse a pensar, mas se eu falar isso, o fulano vai se ofender, ele vai achar que eu estou falando para ele. Mas se eu falar aquilo, vai parecer que eu estou falando pro fulaninho, e aí ele vai se ofender. Se eu pensasse assim no que os outros vão pensar da minha palestra, eu não ia fazer palestra nenhuma. Porque eu não vou agradar todo mundo. Eu sei que tem muita gente que já até desistiu de assistir, porque falou, opa, não estou gostando do assunto, né? Então, você não faz as coisas para agradar os outros, você faz as coisas para você ser feliz. Eu sou feliz fazendo o que eu faço, então para de querer agradar os outros. É que nem a história do menino, o velho e o burro, né? Tinha um menino, um velhinho e um burrinho. Aí eles lá em Minas Gerais, né, eles vinham andando, vinha vindo o menininho de um lado, o velhinho do outro, os dois puxando o burrinho. Aí eles passaram numa cidadezinha, ali na cidadezinha um caipira olhou, falou, que coisa mais besta, né? O burro ali e o velhinho e o menino andando na frente, por que eles não sobem em cima do burro, pro burro levar eles, né? Aí o velhinho olha e fala, oxa, é verdade, né? A pessoa tá aí, estão vendo, né? Então vamos subir no burro e deixar o burro levar nós, né? E aí ele sobe no burro e vai lá, o burrinho tadinho, carregando aquele peso todo e vai, e eles vão indo, passam em outra cidadezinha, e aí um outro caipira olha e fala, mas que maldade, fazer isso com o pobre do burrinho, né? E por que não vai? O menino vai na frente, o menino não é novinho, o velhinho que tinha que ir em cima do burro, o menino é jovem, pode... Aí o velhinho falou, verdade, né? Olha, a pessoa tá ali olhando, então desce do burrinho você e eu vou ficar aqui, né? E aí o menininho vai lá e começa a puxar o burrinho e o velho em cima do burro e o burro lá, né? E eles passam em outra cidade. Chega na outra cidade, um outro ficou, nossa, mas que coisa mais feia, olha só, um velho, um homem já criado, deixando o menino aí na frente, todo abandonado, né? Por que não vai o menino burro e o homem vai... Aí, peraí, né? Vamos mudar essa situação aqui, porque nós não estamos agradando as pessoas, né? Então, bota o menino burro, o velhinho vai pra frente, né? E aí vai andando pra outra cidade, chega na outra cidade, nossa, quando o cara fala, nossa, o velhinho já fala, tá bom, peraí, só falta uma coisa, nós vamos carregar o burro no colo agora, né? E sai carregando o burro no colo. Então, você percebe que a gente não consegue agradar todo mundo? Ninguém fica agradado com o que a gente faz. Você pode mudar e não vai, então agrade a você. Se você tá feliz fazendo o que você tá feliz, fica tranquilo. Não receba o que os outros estão pensando de você. O que o outro pensa de você é problema do outro. Você sabe que eu do presente, né? Um presente só é teu se você receber. Se a pessoa vier com um presente para te dar e você não pegar o presente continua sendo dela. Então não aceite presentes que não são legais para você, né? Então é isso que a gente precisa fazer. Não precisa ficar pegando o que os outros falam, né? Não se preocupe com o que os outros pensam. Então, olha, recapitulando, os ingredientes da nossa vacina. Primeiro, deixar o passado no passado, né? Deixa o passado no passado. Segundo, tomar uma atitude. Mostrar-se disposto a fazer alguma coisa. Terceiro, não esperar que os outros façam por você e não ficar adiando as suas atitudes, né? Quarto, não sofrer por antecipação. Não fique ansioso. Deixa que tudo acontece no momento certo. Frente aos problemas, foque na solução. É o quinto ingrediente. E o sexto ingrediente, não se preocupe com a opinião dos outros. Deixe que os outros tenham a opinião deles. O modo que o outro te vê não é o jeito que você é, tá? Então, isso é o mais importante. Depois de todos esses ingredientes, a gente vai ter uma pitadinha de mais 3 coisinhas. Uma pitadinha de generosidade.
né? Seja generoso, ou seja, faz o que eu estou fazendo aqui, ó. Compartilhe os seus conhecimentos. Compartilhe aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, compartilhe com os outros. Isso é ser generoso, né? Então, tenha generosidade. Uma pitadinha de generosidade na vacina aí. Segunda coisa, outra pitadinha de coerência. Seja coerente. Faça aquilo que você ensina. Que é fácil a gente falar, tem até aquele ditado que diz, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Né? Não, faço o que eu faço. Tá? Então, eu vou fazer aquilo que eu ensino os outros a fazer. Tá? Ser coerente. E outra pitadinha de humildade. Seja humilde. Se você não sabe, pergunte. Né? Não é humilhação nenhuma você não saber alguma coisa, gente. A gente está sempre aprendendo, nós estamos aqui para aprender. A gente está nesse planeta aqui aprendendo todos os dias. Então, não tenha vergonha, não se sinta humilhado porque você está perguntando alguma coisa para alguém. Por exemplo, eu sou uma pateta com os negócios de celular e computador. Eu sei muita coisa, eu sei tudo, mas... O que eu faço? Eu peço para minha filha me ajudar, peço para meu filho me ajudar, peço até para o meu vizinho, se for o caso, me ajuda aqui a usar esse celular porque eu não sei. Quando eu dava aula, eu chegava na escola, eu fazia um monte de apresentação em PowerPoint e tal, mas quando eu ia mexer no computador, eu não conseguia. Eu chamava aluno, ó, vem aqui. É humilhação para um professor não saber mexer no computador? Não, gente. Ninguém sabe tudo nessa vida, ninguém é detentor de todo saber. Então a gente precisa ter essa humildade de estar preparado para aprender todo dia. Não sabe? Pergunta. Não fica tentando adivinhar as coisas, não. Pergunta. Tá? Então é isso. Assim, quando a gente tem todos esses ingredientes e essas pitadinhas aí de generosidade, coerência, humildade, a gente vai ter o coração e a mente prontos para recomeçar. Estamos vacinados contra a ansiedade, estamos vacinados contra a depressão, contra a síndrome do pânico, que são doenças que vêm da nossa mente, doenças emocionais. Então, vamos tomar essa vacina, gente. Os ingredientes estão aí na sua mão. É só você usar os ingredientes e fazer a sua vacina, né? E aí, você vai em frente e vai ser feliz para toda a vida, né? Para a sua nova vida. É isso que a gente quer, ser feliz, certo? Entenderam? Se não souber, se tiver alguma dúvida, gente, é só perguntar, tá bom? Pergunte, eu tô pronta para resolver, para ajudar você. E se eu não souber, eu também vou perguntar. Eu vou atrás de quem sabe mais do que eu, tá bom? Então, gente, espero que vocês estejam vacinados, saibam fazer cada um a sua vacina, para que este ano, este novo recomeço, seja realmente um ano de muitas energias boas, de muita felicidade, de muita coisa boa na vida de cada um, tá bom? Eu espero ter acrescentado alguma coisa para vocês e que a gente tenha um feliz recomeço. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau! Valeu, Tinha. Vou vir. Você falou que tinha... Olha, saiu o latido da Nina, tudo aqui, ó. Agora? Tá saindo? Então, tá. Desliga aí. Isso aí é minha voz. O latido da Nina tá tudo aí. Desliga aí, mano. Vai. Me ajuda.